E por falar em circulação, por falar em cicatriz, a gente tem a honra aqui também de receber agora o Dr. Valrian, mas eu só vou lhe apresentar, Dr. Valrian, que a gente sempre fala que no Vida Mais é conversa informal, é bate-papo. Eu vou fazer a primeira apresentação e você complementa a sua formação. Perfeito. Dr. Valrian foi meu R2, dentro da linguagem da medicina a gente chama R2, quando é um residente mais graduado, quer dizer, quando eu entrei no primeiro ano da cirurgia geral, Dr. Valrian, ele era do segundo ano, então foi meu R2 na cirurgia geral, isso precisamente, Dr. Valrian, no ano de 2006. Então, seja bem-vindo aqui ao nosso Vida Mais. Além de R2 da cirurgia geral naquela época, como angiologista, cirurgião vascular, se apresenta aqui para o nosso telespectador. Primeiramente, agradecer o convite. Esse momento é especial, que é se levar informações, levar saúde para a população de uma maneira simples, leve, é fantástico. Então, parabéns pelo projeto, parabéns pela toda essa produção. Bom, mas voltando aqui, meu nome é Valrian Campos Feitosa, sou médico angiologista, trabalho na Horizon Clínica, tenho uma formação de cirurgia geral, como você apresentou, e angiologista e cirurgião vascular. É uma alegria estar aqui e hoje vamos bater um bate-papo, né, sobre circulação, sobre variz. Aí eu fico aqui à sua disposição para a gente conversar um pouco. Isso, são temas que são sempre importantes, curiosos e que a população nem sempre tem uma informação tão simples como você vai passar aqui para a gente. Mas eu queria começar lhe perguntando sobre isso. O nosso tema aqui é cuidando da circulação no dia a dia. Assim, doutor Valrian, quais os primeiros sinais de que a circulação não está bem? Bom, os sinais, eles são visíveis, né? Muitas vezes o paciente ele já chega no consultório da gente falando, doutor, eu estou com a perna inchada, doutor, eu estou com varizes, que são aquelas veias dilatadas. Esse é o dia a dia, é o mais comum, tá? Casos mais graves que envolvem, por exemplo, outro setor da circulação, é quando o paciente chega apresentando, por exemplo, a perna está vermelha, ou então os dedos eles estão cianóticos, né, ou são azulados, que aí denota uma doença um pouco até mais grave, né? Mas, de forma geral, o angiologista ele trabalha não muito com a prevenção, infelizmente. É muito mesmo na ação, né, quando o paciente já tem algum problema circulatório mais grave. Às vezes o paciente ou a paciente pode chegar com pernas inchadas, sensação de peso nas pernas. Isso sempre está relacionado a problema de circulação? Olha, se você for pegar pela população em geral, em termos de 80% da população adulta tem algum grau da insuficiência venosa. Então, podemos dizer que a grande maioria desses pacientes que nos relatam, eles já estão cansados às vezes, de medidas paliativas, né? Sem a procura, muitas vezes, de um especialista, né? E sim, podemos dizer que a grande maioria tem algum problema circulatório. Agora, se é um problema circulatório específico, por exemplo, das pernas, né? Ou é uma consequência de uma doença maior, por exemplo, somente, realmente, a avaliação médica pode decidir. Inclusive, falamos aqui também da sua área também, né? Que quantos pacientes não ficam com a perna inchada, né? É demasiada, e muitas vezes a causa não é circulatória nossa, né? Mas sim de origem cardíaca, por exemplo. Sim, sem dúvida. Além da própria origem cardíaca, também algumas medicações que podem, às vezes algumas classes de antihipertensivos que uma parte das pessoas que usam pode evoluir com edema, com inchaço, e naturalmente isso às vezes é uma causa muito identificável ali para quem trabalha no dia a dia. Mas se a gente pensar em doença da circulação de forma geral, tem alguma idade aonde essa predisposição ela aumenta, não a predisposição, mas aonde fica mais frequente esse aparecimento desses sinais ou desses sintomas que você relatou? Sim, a doença venosa, por exemplo, ela tem uma relação muito direta com a genética e também com alterações hormonais e com a idade do paciente. Além também, por exemplo, do sobrepeso, né, que é uma causa muito comum de pacientes que começam a apresentar a doença venosa, né? Então, assim, a idade adulta, quando o paciente passa da adolescência, idade adulta, para entrar na velhice é o que nós realmente vemos com mais frequência. Observamos hoje uma mudança também de paradigma, porque antigamente as pessoas procuravam o angiologista apenas
nessa idade de 45, 50, 60 anos em diante. Hoje nós já vimos que os pacientes, assim que passa da adolescência, já estão nos procurando. Isso é muito bom, porque isso nos dá oportunidade para fazer uma prevenção ou até um tratamento mais simples, por exemplo. Uhum. E tem hábitos ou atividades que são praticadas, às vezes na rotina, sem a pessoa se dar conta de que pode ser prejudicial. E tem hábitos que são conhecidos e que podem prejudicar de fato a circulação? Sim. Um hábito que, nós vivemos numa sociedade que muitas vezes trabalha-se muito sentado ou em pé. Então, longas jornadas em pé ou sentados prejudica bem a circulação, né? E aí uma dica que nós damos sempre é a cada hora, se possível, o paciente se levantar, esticar, né, como diz o ditado, assim, esticar as pernas, fazer uma breve caminhada. Isso ajuda muito a redução dos edemas, dos inchaços, e estimulamos sempre o paciente a fazer atividade física, né? Porque está comprovado que ela tem uma relação direta com a diminuição dos sintomas e até mesmo do aparecimento das varizes. Uhum. Se for falar de varizes especificamente, toda varize são aquelas as veias mais dilatadas que a gente percebe, ou tem varizes que são imperceptíveis ao olho humano? Existe varizes externas, aquelas que são visíveis, né, ou externamente, mas existem também as varizes mais internas. Aí é para isso que o paciente ele sempre deva procurar, né, o angiologista para fazer uma avaliação, porque muitas vezes, externamente, você até não enxerga, né, varizes, mas internamente o paciente pode ter. E através de um exame simples, de ultrassom com Doppler, né, dá para detectar se existe alguma veia lá dentro que precisa ser, no caso, tratado, ou então orientado para aquele problema não aumente e não vire um problema maior. E tem diferença entre uma varize mais externa e uma mais interna? O risco é o mesmo? A forma que você vai conduzir o tratamento é o mesmo? Não, ele muda, né? Por quê? Quando nós fazemos a avaliação, a avaliação do angiologista, ela é o exame físico e sempre tem que complementar com o Doppler. Porque, entenda, vem um paciente com a perna inchada, demasiada, e algumas varizes, o paciente tem dor. Você não sabe, embora clinicamente dê para a gente diferenciar, né? Mas muitas vezes aquela varize que está externa, ela pode ser uma consequência de uma trombose, por exemplo, que o paciente tem, e não está visível, né? Então, por isso que é importante que o paciente seja avaliado por um especialista. Tem alguma história familiar? Tipo, uma jovem, uma mulher jovem, né? Na maioria das vezes a preocupação talvez seja mais das mulheres, mas uma mulher jovem que a mãe tinha varize, existe essa correlação? Existe sim, existe uma correlação genética muito forte. E aí, falando aqui agora de genética, existem algumas doenças, né, digamos, do sangue, né, digamos assim, que aumentam a probabilidade do paciente ter problemas mais circulatórios, inclusive mais graves, como a trombose, né? São as doenças trombofilias, por exemplo, né? São doenças que, em alguns casos, se detecta através de um evento após uma trombose, por exemplo, né? Mas se a mãe teve varizes, com certeza, provavelmente, a sua geração seguinte vai ter também. Agora, é curioso que tem pacientes que, devido o estilo de vida que ela leva, às vezes uma irmã não tem, e ela tem. Então você vê que o fator ambiental também é muito importante, a depender de como ela leva a sua vida. Uhum. Você falou uma palavra aí que eu tenho certeza que deve ser uma das palavras mais temidas no seu consultório, que é a palavra trombose. O que de fato, Dr. Valrian, é a trombose e quais os riscos dela? Bom, a trombose é quando, vamos falar de uma maneira bem simples de entender, é quando o sangue para dentro das veias, né? Então, ocorre formação de coágulos. Geralmente esses coágulos eles se formam no interior das veias da perna, tá? E a perna, o membro inferior afetado, ele fica edemaciado, dolorido, às vezes pode ter alterações da pele. E qual é o risco, Jocelyn? É que de forma aguda, se não detectado, esse trombo que se formou dentro das veias, ele pode se desprender
tá? E pode levar a um quadro grave, catastrófico, podendo levar inclusive até a óbito, que é a embolia pulmonar. Se ela for simples, o paciente consegue ser detectado através de exames, né? E através da avaliação médica. Mas em alguns casos podem ser fatais. Aqui eu descarto, aqui eu falo sobre, especialmente em pacientes que fizeram, por exemplo, cirurgias ortopédicas, pacientes que fazem viagens longas, que muitas vezes não têm uma avaliação médica anterior. Eu tenho vários pacientes que têm aquela mesma história. Doutor, eu viajei, fui às vezes para o exterior, ou fiz uma viagem de ônibus demorada, e depois minha perna começou a apresentar dor. Infelizmente, nós temos casos também fatais, que não chegam ao nosso consultório, mas a gente fica sabendo depois. É o que nós falamos sempre da classe econômica, né? Então, aqui já teve vários casos de pessoas conhecidas, até mesmo em Teresina, que já tiveram esse desfecho fatal, infelizmente. E tem algum sinal de que essa trombose, além do sinal de doença vascular mesmo, de inchaço eventualmente, existe algum sinal de alerta para uma trombose? Tem. Existem os sinais que a gente diz que a trombose nunca é causada por um fato só. Geralmente ela é uma somatória. Por exemplo, aquele paciente que está em sobrepeso, por exemplo, ou aquela paciente, aquelas mulheres que estão em uso de anticoncepcionais, ou aquela pessoa que fez uma cirurgia recente, tá? Então, essas pessoas, em um dado momento, né, ela pode apresentar uma dor na perna e um inchaço, e aí isso tem que ser investigado. Eu tive um caso bem interessante, recente no consultório, 2 casos até, né, que foi um paciente nosso que ele viajou para Madrid, para Barcelona, ali, corrigindo aqui, e ele fez uma cirurgia, aliás, ele teve uma fratura recente, né? Ele corre muito, né? De dedo, né? A perna direita, o pé direito. E aí ele viajou com o pé imobilizado. Então não foi orientado para ele, né? Como ele já é um senhor que tem uma certa idade já, embora seja muito atlético, mas não foi orientado que tem que se mexer, ou de repente até nesse caso, ter feito uma anticoagulação, que é uma coisa que às vezes é necessário fazer. E o paciente viajou, viajou, chegou lá, ficou com muita dor na perna, retornou, na conexão com Fortaleza, ele disse que não aguentava mais, foi até um angiologista e realmente detectaram a trombose. E aí ele teve que voltar de carro, para você ver o transtorno que é. Uma orientação talvez tivesse salvado ele disso. O outro caso é o paciente que faz corrida. Olha só, a gente está falando aqui de hábitos, bons hábitos, mas eu tive pacientes já, corredor profissional de triatlo aí, que ele sentiu uma dor na perna e ficou treinando mesmo com essa dor, e aí fazendo fisioterapia e sem diagnóstico até que não aguentava mais. Aí veio para o nosso consultório e aí nós vimos que ele realmente tinha uma trombose. Olha só o risco que ele estava correndo, né? De repente esse trombo desprender. Mas enfim, são 2 casos que me chamaram a atenção e quando você faz o diagnóstico de trombose, bom, o receio então é que esse trombo, como você explicou, se desprenda da perna e chegue no pulmão. De quanto em quanto tempo tem que ser avaliado então? Você fez um diagnóstico de trombose. Não, antes dessa pergunta, eu vou voltar um pouquinho antes. Diagnóstico então, quais os exames, além do seu exame físico que você faz no consultório, que exames no dia a dia de imagem a gente pode implementar? O ultrassom com Doppler, né, em pessoas bem habilidosas fazendo, se detecta praticamente 80% a 90% dos casos. Raríssimos casos é que você às vezes fica com um pouco de dúvida, aí você pode até pedir um outro exame, né, de sangue, de Dimer, para avaliar se tem alguma correlação, manda repetir o exame novamente, né, se você tiver com dúvida, mas na dúvida é melhor tratar. Na dúvida é melhor tratar. E aí você, então, fez o diagnóstico na ultrassonografia na maioria das vezes. E como que a gente pode prevenir a mais? Além da anticoagulação, tem algum outro tratamento que a gente consiga fazer para prevenir que esse trombo se desprenda da perna? É recomendado que nas primeiras semanas em que ainda o trombo está muito aderido, aliás, ele não está muito aderido ao aparelho do vaso, e com isso tem risco de embolizar,
é recomendado que o paciente tenha um repouso relativo. Evite fazer exercícios físicos, evite fazer fisioterapia se tiver indicado, né? Evite fazer longas caminhadas, ficar muito em pé. É recomendado também que se use meias elásticas, que ela vai ter uma função dupla. Ela vai tanto permitir que o paciente tenha um pouco mais de conforto e melhora da dor, tá? Como também reduzir o edema. E uma coisa, se a gente fala de trombose, dos riscos de você, digamos, morrer após uma trombose, por uma embolia, existe também, após esse evento, se não tratado adequadamente, o paciente pode apresentar o que nós chamamos de síndrome pós-trombótica. Aí, respondendo aqui a tua pergunta, eu falei quanto tempo de avaliação. Quando nós iniciamos o tratamento, a depender do tipo de vaso que nós estamos tratando, que você detectou a trombose, o tratamento mínimo é 3 meses, mas pode se estender a 1 ano, 2 anos, tá? A depender também do qual vaso que você está vendo, qual o tipo de trombose que você está tratando, né? E aí, a avaliação ela pode ser após o diagnóstico, 3 meses depois. Mas o paciente, muitas vezes, Jocely, ele fica tão ansioso, porque ele acha que se repetir o exame, olha, será que sumiu a trombose? E não some, né? Porque o vaso está ali ainda, né? Mas os sintomas reduzem rapidamente. Na hora que você começa a instituir a medicação, a anticoagulação e o uso de meias, o paciente melhora muito rápido. Aí ele já quer suspender a medicação. Ele diz, olha, não pode suspender. Você está salvo da embolia. Mas você pode ter, por exemplo, uma síndrome pós-trombótica, que também é terrível, né? Okay. E meias elásticas que você falou, vou sair um pouquinho do campo da trombose, então. Sim. Voltar para as doenças mais, teoricamente, simples da circulação. Para quem é indicado utilizar meia elástica e qual o tipo que pode encontrar no mercado? Pronto, as meias elásticas, elas praticamente todo paciente que sai do consultório do angiologista, sai uma recomendação de uso de meias. Por quê? Aquilo que eu te disse, muitas vezes os pacientes eles já vêm com diagnóstico, né? Então, alguns já têm alguns sintomas. E a gente recomenda as meias. Para aqueles profissionais, por exemplo, que trabalham longas jornadas em pé, ou sentado aqui eu destaco, professores, médicos, enfermeiros, né? Cameraman que trabalham em pé. Não é? Policiais, as pessoas do lar, se puder usar, é ótimo, porque reduz a dor, diminui o edema e ainda previne o aparecimento de algumas varizes, tá? Então, assim, uma das recomendações é essa. Agora, qual tipo de meia usar, se ela é até o joelho, acima do joelho, se é, dependendo da pressão também que a gente indica, aí depende muito de caso a caso, né? Tem uns que nós indicamos apenas para prevenção, que são meias que têm uma pressão mais baixa, outros que após cirurgias, né, que tem que ser uma pressão um pouco maior, e outros que tem que ser até uma pressão ainda maior, porque tem outras doenças também, né, que você ajuda, como linfedema, por exemplo, né, que tem que ser uma meia mais forte, né, que tem a pressão de alta compressão, por exemplo. E se a gente for falar de sintomas, de dor, por exemplo, dor na perna, tem como diferenciar uma dor que seja mais, sei lá, uma dor muscular, uma dor por um esforço, alguma coisa, de uma dor que chame um pouco mais a atenção? Olha, tem algumas características da dor que você pode atribuir mais à doença venosa, por exemplo, né? Mas uma coisa também que a gente tem que sempre ter em mente, que às vezes se somam. Por exemplo, o paciente que tem, um exemplo, o paciente está com sobrepeso, ele apresenta uma dor, né? Ele tem uma hérnia de disco, que essa dor irradia para a parte posterior da perna, né? E o paciente também tem insuficiência venosa. E aquela dor retroalimenta a dor porque o paciente fica mais imóvel, ele caminha menos, né? Então ele se locomove bem menos, ele não pratica muitas vezes uma atividade física. Mas a dor, basicamente, da insuficiência venosa é aquela dor tipo cansada, né? Sensação de peso, né? Aquela sensação de dor que piora no final do dia, tá? Pode ser acompanhadas com cãibras, tá?
E já a dor muscular, às vezes, é um pouco diferente, né? Porque aquela dor após um esforço físico, né? Então, você percebe logo, dá para identificar melhor. E alimentos? Existe algum alimento que melhora ou piora a circulação? Olha, eu acho que tem alguns mitos aí também sobre a alimentação, mas de forma geral, né? A gente sempre, como médicos, né? E você deve orientar bem também os seus pacientes em relação a isso, em relação a uma alimentação de baixa caloria e que seja rica em fibras, proteínas, boas gorduras, né? Você não pode estar usando muita gordura saturada, né? Embora a gente goste, né? É gostoso, né? Tá aí no sorvete, nos refrigerantes, tá em tudo aí, na margarina, mas é bom, né? Mas a gente tem que dizer para eles que faz mal, né? Agora, não existe assim um alimento que diz, ó, se você vai usar para doença venosa, vai te prejudicar. Eu, pelo menos, eu desconheço. Mas a gente sabe que, pelo processo de aterosclerose, né, isso afeta, que é um outro campo, né, arterial, né, e pode afetar sim, né. Então, uma alimentação equilibrada, de baixa caloria, anti-inflamatória, está muito na moda isso, né, anti-inflamatório, só vai fazer bem para a gente. Certo. Doutor Valrian, meu amigo, a gente costuma assim, papo excelente, conversa boa, porque é uma linguagem que as pessoas precisam de fato entender. Esse é o nosso intuito aqui, nesse programa, no Vida Mais aqui na Band. Mas a nossa última pergunta, a gente sempre tenta fazer uma pergunta um pouco mais leve. Sim. Então a gente queria comparar toda essa circulação de veias e artérias, que, aliás, só reforçando para as pessoas, né, que a artéria é aquele pulso que normalmente você sente aqui no braço, no pescoço, é o que leva sangue com oxigênio. E às vezes estão trazendo esse sangue de volta para o coração. Mas se a gente comparar artérias e veias como uma grande rodovia, qual a recomendação que você daria para as pessoas para cuidar dessa rodovia da vida? Muito bem. Tem uma máxima que diz o seguinte, que você é a idade dos seus vasos. Também é verdadeiro, né? Muitas vezes você tem um paciente que é jovem, mas ele tem maus hábitos. Por exemplo, fuma, nós não tratamos disso, né? Mas o cigarro, ele é terrível, né? Para a circulação, para os nervos e de forma geral, né? Além de aumentar o risco de câncer, né? Então, assim, eu comparo que essa grande rodovia, ela tem estradas principais, vicinais e que terminam. Então, aqueles microvasos são aqueles vasos terminais. É isso? As veias, o tronco, né, digamos assim, são os vasos maiores. E aí tem repercussão sempre, né? Você tem aqueles vasos que levam, né, o sangue, os nutrientes, não é isso? Que são as artérias. Então depois, quando você quer voltar das férias, você usa as veias, né? Então tanto um como a outra são importantes, né? E nós devemos tratar elas com muito carinho, porque se nós não tivermos assim uns vasos, né, bem saudáveis, também o resto também não vai estar saudável, né? Porque ele que leva e traz os nutrientes tão necessários para a nossa vida, né? Perfeito, Valrian. Obrigado pela sua presença aqui no nosso Vida Mais, meu amigo. Esteja sempre aberto aqui com temas importantes, eventos seus que eventualmente participe. Sim. O espaço aqui é seu e é sempre uma honra lhe receber. Olha, eu que agradeço o espaço, o convite, né? Na verdade não foi um convite, eu me cheguei a fazer, quando eu vi, cara, isso aqui é fantástico. Mas é a sua cara também, então que bom que deu certo para você. Eu agradeço muito, viu, e continue que eu acho que informação que as pessoas precisam. Obrigado, doutor Valrian.